Queridos amigos, estamos de volta com mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Débora Rodrigues, falo de Bocaiúva do Norte, de Minas. E junto com os nossos amigos que estão aqui todos os domingos, estamos levando para você um pouquinho, porque é bem grande, viu? Todo esse conhecimento, todas essas verdades que vêm através dessa palavra para nos esclarecer. Mas aí nós, com o nosso empenho, trazemos um pouco do nosso entendimento para que ajude a você nos seus esclarecimentos. Bom, hoje nós estamos com o capítulo 20, dando continuidade, ao estudo de domingo passado. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, o item 4, Missão dos Espíritas. E aí, como de costume, quem já me acompanha, quem já viu, como que eu trabalho, nós vamos lendo e vamos aí discutindo sobre, então, o que os espíritos, através da codificação de Allan Kardec, trouxe para nós de esclarecimentos sobre essa parábola, sobre esse ensinamento do Mestre Jesus. Então, Missão dos Espíritas, item 4. Eu vou lendo e nós vamos aí, então, discutindo. Eu falo nós vamos discutindo porque é como se eu conseguisse ouvir vocês, captar a energia de vocês. Porque quando a gente busca aí o esclarecimento, o estudo, os questionamentos tendem a ser muito comuns, O que essa frase quis dizer sobre uma verdade espírita? O que esse contexto cultural na época quis trazer para chocar aquela sociedade, ela entender a importância do amor, a necessidade de sermos bons, de sermos caridosos, de respeitarmos uns aos outros. Então, normalmente os nossos questionamentos, eles tendem a ser similares. É óbvio que existem questionamentos mais profundos e muito individuais, mas quando nós conseguimos captar ali aquele todo, aquela essência, então as outras coisas elas vão se desdobrando e a espiritualidade vai trazendo para nós, através dos nossos mentores, das intuições, o que cada um desses ensinamentos tem de propósito nas nossas vidas. É claro que o que eu entendo é diferente do que você entende, do que outra pessoa entende, porque cada uma dessas essências, porque a gente está falando de energia, toca diferente em cada ser. Então, qual é a minha necessidade? Eu, Débora, preciso aprender mais sobre o amor, eu preciso aprender mais sobre tolerância, então isso vai tocar em mim, mais especificamente nesse sentido do amor e da tolerância. Mas se eu preciso aprender a me amar mais, se eu preciso aprender a dizer não, a respeitar, Então, cada um desses aprendizados, ele vai significar para cada ser de forma diferente, de acordo com o seu momento, com a sua capacidade de entender. Porque se nós, quando lemos algo, 1, 2, 3 vezes a cada vez que nós lemos, nós absorvemos diferente o conhecimento, então não seria diferente entre os seres. Então, cada um absorve de uma forma. Mas sem mais delongas, vamos começar então lendo o texto e aí nós vamos discutindo isso. Combinado? Vem comigo e, se necessário, se você não está vendo isso ao vivo, porque esse estudo vai ficar gravado, pausa, faz as suas anotações, não deixe de marcar, de anotar os seus insights. Isso é importante porque depois você vai pegar isso e vai, como a gente diz aqui, desbravar nas suas necessidades cada um desses ensinamentos. Então vamos lá? Item 4. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos de crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado provas terrestres. Então, esses trabalhadores da última hora, pegando aí um contexto que talvez já tenha sido explicado aqui, ele vem dizer daqueles que vêm no último momento, porque a gente teve aí quantos anos, quantos séculos aí de oportunidades de aprendizado, e aí vem essa nova vertente dos espíritas para trazer
verdades espirituais ignoradas até então, pela nossa cultura, pela nossa cegueira espiritual. Então, ele vem falar da reencarnação. Por que reencarnação nesse tópico? Porque a reencarnação, ela fala de um histórico, de uma responsabilidade espiritual. Se eu reencarno, eu sou herdeiro das minhas escolhas, eu sou herdeiro das consequências dos meus atos. Então, a reencarnação, ela vem como uma continuidade de algo que eu preciso melhorar, que eu preciso aprimorar ou aprender sobre mim, sobre a minha existência, sobre o meu aprimoramento espiritual, sobre a minha ascensão espiritual. Então, esse tópico aí, reencarnação e elevação dos espíritos, ele vem nesse sentido. Então, já toca aí num ponto muito, um ponto crucial, simples, porém necessário de ser entendido para que nós possamos, então, administrar a nossa vida, né, as nossas escolhas, como que nós vamos lidar com os nossos sentimentos. É importante fazer pautar todas essas questões. E em continuidade, não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis os desinteresses aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faça-se regueis com os vossos suores o terreno, onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão os reiterados golpes da enxada e das charruas evangélicas. Ide pregai. Então, desculpa aí a leitura nesses trocadilhos aí, mas ide pregai, reiteradamente falado, né? Então, diz muito da nossa inteligência emocional, de fazer a nossa parte, ainda que o outro não absorva essa parte. Eu vou dar um exemplo assim muito acessível. É como ter um filho e você passa toda a educação para esse filho. Você diz dos valores morais, dos princípios, você ensina o que é certo, o que é errado e ainda assim ele persiste no erro. A grande questão não é o que ele faz com o que eu ensino, mas a minha real intenção, o que eu levo com isso. Então, ide e pregais, ide e fazeis a vossa parte. Eu posso ir até o outro em um determinado ponto. A partir dali é com ele. Tem um trecho do Evangelho que fala de dar pérolas aos porcos, que parece que você está dando muita coisa a quem não entende. Particularmente, eu acredito que nós temos sempre que dar o nosso melhor. E aí, o que o outro vai fazer com isso é uma escolha dele. Então, esse tópico ele fala muito para mim dessa questão. Vamos fazer a nossa parte. A gente vai chegar aos intolerantes, aos tiranos, aos déspotas, aqueles que persistem ainda em viver no erro, mas que estão ali tendo contato com o esclarecimento. E a partir dali, a escolha é com eles. Mas eu não deixei de fazer a minha parte. Eu, obtendo o conhecimento, não deixei de levar esse conhecimento a quem dele precisava. Então, é um mecanismo mental muito de o que eu faço com o que eu tenho. E aí entra naquela parábola dos talentos, né? Eu tenho os talentos, eu estou utilizando esses talentos ou estou escondendo esses talentos?
Então, ide e pregais, ide falardes a verdade, ides e viveres com essas verdades, porque não é só aquilo que eu falo, é como eu me comporto com isso, é como que eu utilizo isso no meu dia a dia, como que eu aproveito desses mecanismos espirituais proporcionados pela espiritualidade superior, quer dizer, conhecimento, intuição, assimilação energética, sensibilidade, como eu utilizo isso na minha ascensão e para auxiliar os meus irmãos. Isso está sendo utilizado de fato, eu simplesmente estou ignorando essas oportunidades divinas. Então ficam questionamentos interessantes, né? E aí, assim, uma dica que eu dou, se por acaso você se percebeu, poxa, eu tenho um determinado conhecimento que eu não estou utilizando ele, um conhecimento evangélico ou um conhecimento numa outra área que eu possa estar levando a outras pessoas, não se paralise na culpa. Nossa, eu poderia ter feito e não fiz. Então, o que eu posso fazer a partir de agora? Aí entra Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? Então, eu utilizo do que eu tenho para renovar o meu ser, para fazer boas escolhas, escolhas inteligentes a partir de agora, sem me paralisar no processo da culpa. Eu saio desse processo de culpa e adentro num processo aí de ascensão espiritual e para levar comigo outros seres que queiram embarcar nessa viagem espiritual, nessa escolha, né, de ser melhor um pouquinho todos os dias até que então eu consiga alcançar meus propósitos, né, ou parte deles. E aí a construção ela é contínua, acaba nessa vida, não acaba nessa vida e continua então com o ser espiritual e seu reencarno ela persiste e aí assim nós vamos vivendo ao longo da nossa existência, da nossa imortalidade da alma. Então vamos continuar? Todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscreverei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, esse tópico, Missão dos Espíritas, ele vem falar diretamente para nós, e aí eu vou incluir até você que não se diz espírita, mas que acompanha o estudo, mas nós, no sentido de nós que detemos desse esclarecimento. Porque ele fala assim, missão dos espíritas, mas ela não se atém só aos espíritas, ela se atém àqueles estudiosos da palavra e da busca da verdade. Então, a espiritualidade nesse tópico, para Kardec, deixa claro que nós temos os instrumentos, nós temos a retaguarda espiritual necessária para que nós levemos a palavra de consolo. Ou seja, quando eu chego num determinado lugar e me recai a dúvida, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Então a espiritualidade está dizendo aqui, olha, você não está sozinho. A espiritualidade te guia, te orienta, te intui para essa missão, para esse momento. E aqueles que estão aptos e prontos, receptivos, né, a receber essa verdade, eles vão absorver isso, ainda que, e isso é interessante de ser dito, que eu não consiga expressar da melhor forma quando alguém se abre espiritualmente, porque ninguém está sozinho, assim como eu estou com os meus benfeitores espirituais, com os meus mentores aqui agora. E eu acredito muito que parte do que eu falo vem mais deles do que de mim, porque são eles que me instruem. Assim como eu estou acompanhado, você que está recebendo esse ensinamento também está acompanhado. Então, talvez e aí eu vou falar em níveis, eu consegui trazer para você um conhecimento até o nível 3, mas o seu mentor que está do seu lado consegue fazer com que você absorva um conhecimento nível 4, porque você não está sozinho, porque eu não estou sozinha, porque nós estamos a todo instante assistidos pela espiritualidade e orientados pela espiritualidade, ou seja, eu faço a minha parte com amor, com uma boa intenção,
com uma intenção real e nobre, e você recebe isso da melhor maneira que você pode receber, que não está condicionada à minha limitação em te passar isso. Ela está condicionada à sua capacidade de receber junto com seus mentores. E a espiritualidade, quando fala de missão dos espíritas, fala dessa missão de levar, de transbordar em si a palavra do Senhor. Não como palavra, mas como forma de energia e de conhecimento, de renovação espiritual. Não basta que eu saiba, eu preciso exercitar, eu preciso absorver, internalizar essa vontade de ser melhor, de querer ser melhor, né? Entender que isso é exercício, que é disciplina, como dizia Emmanuel para Chico, disciplina, 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 né? Porque eu aprendo hoje o que eu tenho que fazer, eu exercito amanhã, mas depois de amanhã eu posso errar, mas eu volto e exercito de novo, e assim os dias vão prosseguindo. Eles se sucedem dessa forma, com muita disciplina, com hábito. Um hábito comum, quando você quer, por exemplo, tirar o açúcar, você vai demorar aí pelo menos uns 15 dias para se adaptar, readaptar, né, aos novos gostos do café, do suco, daquilo que você utiliza o açúcar. Então, assim são as outras áreas da vida. Seria maravilhoso que ser bom fosse algo automático, né, que eu acordo e falo, não, hoje eu vou ser bom. Mas ser bom é exercício. Por que não é automático? Porque as situações não são automáticas. Cada ser carrega consigo uma energia, cada ser carrega consigo uma intenção. E aí a gente soma a intenção do outro com a nossa reação a essa intenção, com a nossa intenção individual de ser, de acontecer, ou de não ser e de não acontecer. E aí cada soma disso dá diferentes resultados. Então não existe essa conta exata. É o exercício diário, como eu me porto em cada situação. E aí quando vem essa dúvida, poxa, como que eu vou me portar? Busque de exemplo aqueles espíritos de alta hierarquia, como esses espíritos se portariam nessas situações, como Jesus se portaria numa situação como essa. E a gente vai utilizando esses mecanismos para se melhorar, para se ascender espiritualmente, para se colocar numa condição melhor a cada dia, né? Então, vamos continuando aqui no texto. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Lembra que eu falei que nós não estamos sozinhos? Então, da mesma forma que nós, no nosso propósito, e aí eu incluo todos nós, estamos nessa intenção de levar o bem, de fazer o melhor, de sermos melhor, existem espíritos que ainda não entenderam a necessidade do bem, nossos irmãos que ainda detêm de uma condição inferior energeticamente, que vão lutar contra isso. Só que nós estamos protegidos pela espiritualidade, a espiritualidade vai nos guiar. E nós só caímos nessas situações quando nós baixamos o nosso padrão mental. Mas se a gente entende a nossa necessidade de manter esse padrão mental, espiritual elevado, então a gente consegue aí, junto com a espiritualidade, ultrapassar essas dificuldades e persistir no nosso propósito. Continuando aqui, ide, homens que, grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes e fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos, ide, o Espírito de Deus vos conduz. Entra naquela questão que eu falei, mediunidade é o quê? O ser do meio, aquele que está ali apto a receber a instrução dos espíritos, de ser instrumento. Lá como Francisco de Assis fala, instrumento da paz. São os medianeiros, os médiuns. Então, quando eu me coloco nessa condição de medianeiro e aceito ela, né, de médium, então a espiritualidade utiliza, né, de nós como instrumentos de verdade e de luz, para conduzir, então, a sabedoria a outros, a nós também, porque quando você acende uma luz, o maior beneficiado
é o seu próprio entorno, né? Quando eu tenho uma lâmpada, quem se ilumina, né? Primeiro é quem está mais próximo. Então, eu, enquanto ser de luz, quando eu resolvo acender, eu sou a primeira beneficiada. E assim isso chega a outros espíritos, a outros seres que com uma afinidade conseguem se conectar então a essa luz e absorver aquilo que de bom ela tem para levar então para esses corações. Dando continuidade, marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, com a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesada do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parte, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se esparguirá sobre os dois mundos. Então, a espiritualidade traz aqui uma coisa que é muito interessante, que assim, a gente por muito tempo lutou contra isso, que é achar que em algum momento a evolução ela iria estagnar e as coisas não iriam fluir, às vezes até aparece por conta de tantas notícias que a gente acompanha, porque ainda o mal vende muito, de que em algum momento a gente ia parar de evoluir, que as coisas iam parar de prosseguir, que o mal venceria de alguma forma. Mas a espiritualidade traz aqui que vai chegar um tempo de uma evolução espiritual, de uma expansão de consciência, em que essas situações serão apenas memórias, e talvez nem memórias. E aí a nossa verdade espiritual vai ser outra, mas que ela necessita de que nós nos empenhemos nisso. Nós passamos por um momento pandêmico que acelerou em nós um processo de consciência muito grande. Nós precisamos ter muita estabilidade emocional e persistência acima de tudo, porque estabilidade às vezes deu uma mexida, uma persistência no bem, para que nós conseguíssemos nos manter firmes, porque a pandemia trouxe uma verdade que nós naturalmente ignoramos, que é a fragilidade da matéria. O que persiste? O que resiste? O que é infinito? É o espírito, é a essência espiritual. E a matéria é transitória, mas nós, não raramente isso, eu me incluo, porque as minhas atitudes, mais que eu fale aqui, as minhas atitudes ainda voltam para isso. Nós vivemos como se o real fosse a matéria e esquecemos muitas vezes da nossa essência espiritual, da nossa necessidade de transcender espiritualmente. Nossas escolhas ainda se pautam nas escolhas do nosso corpo físico. Nós esquecemos muitas vezes de separar as escolhas inteligentes, as escolhas espirituais, e persistimos ainda nessa matéria transitória que a qualquer momento, e é interessante isso, a qualquer momento, pode receber ali a sua interrupção, se a gente pode falar assim, material. E aí o espírito persiste com as escolhas. Então, ter essa consciência do que é material e imaterial para a gente orientar as nossas buscas e as nossas escolhas é algo inteligente e interessante no sentido de que eu não tenha arrependimentos espirituais. É óbvio que a espiritualidade traz a todo instante uma necessidade de equilíbrio entre o campo físico e o campo espiritual, mas quando um se sobrepõe ao outro,
Então, a gente já foge desse equilíbrio natural e a gente tem aí consequências. Quando eu, Débora, na matéria, vivo somente o espiritual, sem me atentar ao campo físico, então eu estou negligenciando esse campo físico, esse veículo, é um veículo que nós temos, para atravessar aí essa linha espiritual. Então eu negligencio esse campo físico e eu tenho consequências dessa negligência. Quando eu vivo somente a matéria e negligencio o espiritual da mesma forma, eu tenho consequências aí em relação às minhas escolhas. E sim, buscar um equilíbrio não é fácil. Se fosse uma forma simples, fácil, todo mundo faria de alguma forma. Mas isso requer renúncias, requer muita inteligência emocional. Eu gosto muito de falar da inteligência emocional, que a inteligência emocional ela vai pegar você saber se ler como ser e você saber aplicar isso, pesando as consequências e sabendo o que é seu e o que não é. Sabendo ler o que é sua escolha e o que é algo que você está sendo impulsionado energeticamente, seja por vícios que você ainda alimenta dentro de você, ou por espíritos que se aproveitam dessa fragilidade sua, dessa tendência, quase que não sai a palavra, hein? Então, inteligência emocional, você saber o que é bom e o que não é tão bom para você, e saber dosar e saber aplicar isso à sua vida de uma forma assim que não seja também algo tão... Peraí que eu vou achar a palavra. Não seja também um sacrifício ser bom, porque aí não vai ser sincero. Eu preciso entender a necessidade do bem para que ele seja real. Ah, não, eu vou ser bonzinho, eu vou ser moral, eu vou ser ético, porque me falaram que é bom. Mas como que eu internalizo isso? Qual é a verdade que eu alimento em mim? Eu estou fazendo porque falaram que é bom, não porque eu entendo a necessidade disso. Então, a internalização ela está ligada a isso, a eu entender a necessidade do bem. Mas vamos continuar aqui. Ide, pois, e levai a palavra divina. Acho que eu pulei aqui um pedacinho. Deixa eu verificar. Não, pulei. Ide, pois, e levai a palavra divina, os grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho dessa provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levarei, e baixarão a fronte, rendendo-lhes as graças pelas aflições que a terra lhes destina. E aí, voltando naquilo que a gente falou lá atrás, nós vamos encontrar no caminho da gente, quando a gente fala da verdade espiritual. E aí, gente, essa consciência é interessante porque às vezes eu me limito muito, falo assim, mas o que sou eu? O que sou eu para levar uma verdade espiritual? E aí você tem que falar para você mesmo, eu sou um instrumento da espiritualidade. Eu sou uma luz, eu sou uma essência divina, que com a minha simplicidade e a minha ignorância, eu ainda consigo iluminar o coração. E aí se cada um de nós, é interessante, absorver e entender isso, e no final da nossa trajetória dessa vida, dessa encarnação, nós conseguimos levar conosco um espírito para a caminhada da luz, quantos espíritos não serão atingidos? Para de tentar atingir multidões, faz a diferença onde você está. E aí, se isso se tornar algo que atinja multidões, que bênção. Mas se ainda assim não se tornar algo que atinja multidões, mas que atinja o seu filho, a sua mãe, o seu irmão, o seu colega de trabalho, o seu amigo, isso já vai ser grandioso, isso já vai ser divino, já vai ser abençoado pela espiritualidade. A gente fica tentando ser o Mestre Jesus, né? Moisés, os profetas, e a gente esquece de ser a gente mesmo, de ser a nossa real essência, esquece de ser a nossa própria luz e fica aí buscando a sombra do outro.
Então, seja protagonista da sua vida, seja autor das suas escolhas, né? Coautor da sua vida juntamente com Deus. E através dessa coautoria, você consegue iluminar outros seres e outros corações que necessitam tanto dessa luz, né? Às vezes a gente tá ali perto de um filho, de um irmão, que precisa só que a gente fale para ele, olha, você também é centelha divina, você também é luz, e obrigado por iluminar a minha vida. Obrigado por proporcionar para mim vencer os meus próprios desafios. Obrigado por proporcionar a mim ser melhor a cada dia, por vencer os meus vícios, por vencer as minhas falhas, por lutar por isso. Porque ainda que eu não consiga, e aí Emmanuel fala isso muito bem, ainda que eu erre por amor, eu já tenho um pouco de acerto. Ele não fala assim, mas é parecido. No sentido de que quando as nossas intenções são reais, são divinas, ainda que a gente não atinja a finalidade, a nossa intenção foi real e divina. Então é isso que conta para o nosso espírito, né? Nós temos uma questão cultural de somente nos elogiar, nos validar quando nós acertamos. E nós esquecemos que, eu não vou dizer a palavra tentar, porque quem tenta não faz. Mas aquele que faz e que erra, ele teve ali, mesmo errando, ele teve ali uma virtude grandiosa em buscar, em ser melhor do que ele era pouco antes daquilo que ele fez. Então a gente tem que valorizar sim os nossos esforços, nós temos que valorizar sim as nossas lutas, ainda que essas lutas não alcancem agora os resultados que nós buscamos, mas elas nos deixam sempre mais perto daquilo que nós queremos, tá? Vamos continuar aqui? Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, assim, não olha para o outro, olha para você mesmo. Muitos são chamados. Eu diria que todos são chamados, poucos se fazem ser escolhidos. Deus não exclui seus filhos. O Criador não retira ninguém da oportunidade divina. Nós é que por escolha nos retiramos. Então, todos nós, de alguma forma, somos chamados à espiritualidade, chamados a crescer, a ser melhores. O quanto de nós estamos aproveitando esse chamado? Quanto de nós verdadeiramente queremos ser, fazer parte disso? Quanto de nós estamos procrastinando e dizendo, depois eu melhoro, depois eu entendo, depois eu estudo, depois pode não chegar nessa encarnação. E aí, não é uma questão de culpa, é uma questão de arcar com as consequências mesmo, sabe? Quantas encarnações nós estamos postergando a nossa evolução, a nossa ascensão espiritual? Por quanto tempo ainda a gente vai deixar para depois? Por quanto tempo a gente ainda vai adiar a linha de chegada? Não faz isso com você. Não se limite a ser apenas mais um. Seja a diferença na sua própria vida, nas suas escolhas. É bom quando a gente faz uma coisa boa e a gente entende que isso foi bom. E aí a gente resplandece, a gente se ilumina, a gente atinge outros corações com isso. Então faz isso para você. Faz isso para aqueles que estão do teu lado e acreditam no seu potencial. Nem que seja um pouquinho todos os dias. Vamos continuar aqui? Aí tem uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Como a gente identifica aqueles que estão seguindo ali o caminho do chamado?
Então vem a resposta dos espíritos. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que lhes ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. E ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito da lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. E aí essa mensagem ela é passada por Erasto, anjo da guarda do médium, né? Isso foi em Paris, 1863. Que interessante. Então, como é que a gente identifica uma pessoa que está seguindo ali uns ensinamentos crísticos, as verdades evangélicas, que está buscando ali ser melhor? Então, a gente identifica ali ele pelas suas próprias obras. Só que a gente também tem que entender e não se limitar a isso. Se o que o outro faz atinge verdadeiramente a outra pessoa e eleva esse espírito, que bom que eleva esse espírito, né? Ainda que ele não siga verdadeiramente e honestamente todos os caminhos, de alguma forma ele leva o bem. Então a gente vai fazer como Paulo explica lá nos ensinamentos dele, retém o que é bom, porque não somos perfeitos. Então, identificar esses seres espirituais que buscam evolução, que buscam levar a palavra de Deus, não está em encontrar perfeição, está em encontrar boa intenção, está em encontrar verdade espiritual, está em encontrar pessoas que atingem outros corações, e atingindo outros corações, elevam os padrões energéticos, elevam o ambiente em que eles estão, ainda que eles errem. Porque entra na questão da gente parar de querer se validar somente pelo acerto e entender a necessidade do esforço para atingir algo. Então, quando eu entendo a necessidade do esforço para atingir algo e que com esse esforço eu posso atingir ou não, mas assim, estando mais próximo de atingir, eu entendo quem são, então, os verdadeiros escolhidos que se fazem ser escolhidos com seus atos, com suas escolhas. Eu identifico eles pela forma como que eles se portam, então, na humanidade, se portam, então, no seu local de serviço, na sua casa espírita, e talvez nem seja uma casa espírita, talvez seja uma igreja, né? Nós temos médiuns em todos os cantos, e quando falo missão espíritas, eu levo isso para um contexto maior, porque não são só os espíritas que iluminam, outros seres também iluminam na forma e linguagem que eles podem levar a outros corações. Então aí a gente entende que cada um tem uma função essencial no local onde está. E aí entra aquela questão, floresça onde Deus te colocou. Não espere a melhor oportunidade, não espere oportunidades gigantescas. Crie suas próprias oportunidades de iluminação. Crie suas próprias oportunidades de levar a caridade, de levar a palavra, de levar o auxílio, de estender a mão. Não espere. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O trabalho não aparece para depois eu ficar pronto. Eu aprendo com o processo. E assim todos nós aprendemos, todos os dias com os nossos processos. Bom, queria agradecer muito a quem me acompanhou até agora. Quem vai ver esse estudo depois, quem vai pausar, vai anotar. Aquele coração que conseguiu se sentir atingido, agradeço você. Não deixem de ver os estudos todos os domingos. Participem com os nossos amigos, cada um tem uma forma de alcançar o coração de vocês necessária. Cada um tem uma linguagem que você pode ou não se identificar, mas que traz muita instrução. E se você puder, curte, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, os outros vídeos dos estudos, porque você também vai estar auxiliando na divulgação da palavra, na divulgação da verdade espiritual. E eu agradeço muito a todos vocês que estiveram comigo até agora e tenham uma semana abençoada.